Vamos dar início ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 2 de novembro de 2022, são 19 horas e 28 minutos na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo esse encontro de estudos em nome da Associação Jauense de Estudos Espíritas, aqui da cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. E o capítulo que nós estamos estudando, o referido livro, é o capítulo 4, Pluralidade das Existências. A questão é a de número 192A, do item Transmigração Progressiva, item 4 desse capítulo de número 4. Transmigração Progressiva. A questão é de número 192A, como eu já falei. E nesta questão, Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: o homem pode assegurar-se nesta vida uma existência futura menos cheia de amarguras? Resposta: sim, sem dúvida. Pode abreviar o caminho e reduzir as dificuldades. Somente o desleixado fica sempre no mesmo ponto. Então, já é uma notícia muito boa para nós, né? Porque apesar de todas as vicissitudes da vida, todos os problemas, todas as dificuldades, nós podemos abreviar essas dificuldades, né? É como Jesus falou, a felicidade não é desse mundo. E quando ele fala isso, ele não estava condenando o mundo por conta disso. Ele estava dizendo que a felicidade não é desse mundo por conta da ignorância humana, por conta dos problemas que nós vivemos aqui nessa terra, né? Por conta das vicissitudes, das doenças, dos percalços da vida, da perda de entes queridos, da perda de bens materiais, enfim, todas as coisas que nos atingem aqui na terra. Mas se nós soubermos vivenciar a vida aqui na terra, nós certamente teremos um futuro mais tranquilo, melhor, não é? Pergunta de número 193. Pode um homem descer em suas novas existências abaixo do que já foi atingido? Resposta: em sua posição social, sim. Como espírito, não. Por isso que a gente vê aí mendigo dando discurso de doutor, né? E doutor falando como mendigo, do ponto de vista intelectual, né? É impressionante. Impressionante como na Terra tem essa disparidade, não é? De capacidade de inteligência entre as pessoas, independentemente da sua condição social. Né? Impressionante isso. E está explicado, só o Espiritismo para explicar isso. Né? As outras religiões realmente não explicam, né? Com racionalidade, é claro. Né? Dão lá suas desculpas e tal, mas não satisfaz a inteligência. Porque não adianta você dar uma resposta e essa resposta não abranger a todo o problema como um todo. Né? Você tem que dar uma resposta que solucione aquele problema de forma racional como um todo. Não é? Não adianta você ficar dando isso, não, é vontade de Deus. Não, não é vontade de Deus. Aquele espírito já atingiu um grau de inteligência superior, né? E ele está nessa condição social porque ele mesmo pediu. Ele mesmo solicitou aquela condição para aprender outras coisas que ele não aprendeu numa posição social superior. Por isso que Kardec fala, né? Que aqueles que satisfazem através da sua riqueza todas as suas paixões materiais, é muito mais de se lamentar do que de se invejar. Ele arremata dizendo o seguinte: precisamos considerar sempre o retorno. Né? Então, é muito interessante essa posição, porque, diferentemente das outras religiões, a Igreja Católica, por exemplo, há muito pouco tempo atrás, disse que todo rico estava salvo, só pelo fato de ser rico, ou de posição social nobre. Né? Na França, no tempo de Kardec, as pessoas eram julgadas pela sua posição social. Se ele fosse pobre e miserável, já estava condenado por antecipação, independentemente do seu crime e de sua culpabilidade.
né? Eu fui pesquisar isso porque, como Kardec recomenda na Revista Espírita, que nós não devemos discutir política, eu fui querer saber por que ele fez essa recomendação. Deveria ter uma razão muito forte para isso. E quando eu soube disso, falei, tá aí a razão pela qual ele recomenda que não se discuta política dentro da doutrina espírita. Porque discutir o quê? Diante de uma justiça tão injusta como a que ele tinha naquela época, né? Então ele estava com toda a razão mesmo. Pergunta de número 194. Deixa eu ver se a Isabel entrou. O Paulo César de Oliveira nos dá o prazer da sua companhia. Foi vice-presidente da Associação Jauense de Estudos Espíritas. Boa noite, Paulo. Seja bem-vindo. Se no futuro você desejar, você pode mandar o seu e-mail, que no momento da reunião eu mando um convite para você participar no Google Meet. Não sei se você conhece o aplicativo. O Google Meet permite que nós nos vejamos o rosto uns dos outros, né? Então fica mais interativo o estudo, tá bem? Mas é um prazer enorme tê-lo por aqui, viu? Seja bem-vindo. Então, a questão de número 194A, ou 194, melhor, a pergunta de Kardec aos espíritos superiores é a seguinte: a alma de um homem de bem pode animar, noutra encarnação, o corpo de um celerado? Resposta: não, pois ela não pode degenerar. Celerado é um condenado, né? Um condenado de alta periculosidade. Isso é que eu entendo por celerado. Se vocês quiserem procurar o valor dessa palavra aí no Google, por favor, depois a gente pode verificar melhor. Mas eu já tenho como sinônimo de celerado um condenado de alta periculosidade. Então ele disse: não é possível. O espírito não degenera. O homem de bem jamais será um celerado, né? Questão de número 194A. A alma de um homem perverso pode transformar-se na de um homem de bem? Aí sim, é claro que pode. E certamente se tornará, porque o mal é sempre temporário, né? A situação de um espírito perverso é sempre temporária. Ela não é definitiva, não é? Ele vai mudar, ele vai progredir, ele vai entender as coisas, ele vai desenvolver a sua inteligência e ele vai discernir pelo bem, com certeza, porque ele vai entender que o mal é uma coisa que faz mal também e principalmente para ele, não é? E que o mal não existe. O mal é apenas uma ficção criada pelo homem dentro da sua ignorância das leis de Deus. A Dani encontrou o valor da palavra, Dani? Sim, coloquei no chat, é criminoso. Criminoso, exatamente isso. O Paulo respondeu que o prazer é dele. Então é mútuo, viu, Paulo? Obrigado pela sua presença mais uma vez. Ele responde sim, se ela, a alma, se arrepender, então será uma recompensa. Porque o arrependimento é o primeiro passo para a transformação do espírito, né? Ele se arrepende, é um processo. E o primeiro passo desse processo é o arrependimento. O arrependimento, ele não é garantia de que o espírito no futuro será feliz. Ele inicia por esse passo, se arrepende, muda o seu comportamento, entende que é necessária essa mudança, faz essa mudança, e aí sim, esse processo se inicia para cima e para frente sempre. Kardec dá o seguinte acréscimo de explicação a esta resposta dos espíritos da questão número 194A. Ele diz o seguinte: a marcha dos espíritos é progressiva e jamais retrógrada. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem do plano atingido. Nas suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, ou seja, na sua condição social, mas não como espíritos. Que, na realidade, nós não somos seres materiais com experiências espirituais. É o inverso. Nós somos seres espirituais, feitos, criados por Deus
para vivermos em estado de erraticidade, ou seja, livre, sem corpo físico. O nosso mundo, o nosso lugar é o universo, não é um planeta, não é um corpo físico. O corpo físico é temporário, aliás, é bastante temporário, né? Bastante fugaz a nossa passagem aqui pela Terra, né? E a fragilidade da saúde do nosso corpo é tão frágil, é tão, vamos dizer assim, sujeita às doenças, que demonstra para o homem claramente aonde está o seu interesse. Fica claro isso para qualquer um, não é? De um momento para o outro, nós temos uma complicação, não é? Ou adquirimos ao longo da nossa vida, por diversos motivos, né? Por ação do tempo, por desenvolvimento da nossa atividade profissional, enfim, pelos mais diversos motivos, adquirimos doenças. O corpo se deteriora, não é? Como uma máquina qualquer, como outra máquina qualquer, ele se deteriora, ele perde potência, ele perde capacidade, ele perde vivacidade, ele perde saúde. Consequentemente, a consequência disso será naturalmente o desaparecimento dele aqui na Terra. Não é? A morte é um fenômeno biológico a que todos nós estamos sujeitos indistintamente. Crianças, jovens, velhos, todos nós estamos sujeitos a ela exatamente por essa razão. De um momento para o outro pode surgir, uma doença grave qualquer, que simplesmente destrói o corpo. Não é? Mas, sabendo da sobrevivência da alma e confiando nos ensinamentos de Jesus de Nazaré, que se debateu em tempo integral para ensinar ao homem a sobrevivência da alma, né, nós temos a certeza de que a morte não existe, pura e simplesmente. Né? É apenas um passo para a vida eterna, para a imortalidade. O espírito sai da vida material para entrar na vida espiritual. Ele faz uma transição desta vida para a vida espiritual. Ponto. Não é? No momento oportuno, ele pode reencarnar nesse ou em outro planeta para dar continuidade ao progresso que ele necessita. Assim somos todos nós, indistintamente, todos. Não é? Nós vemos crianças que são muito maduras e homens de idade, não é? Que são muito imaturos. É interessante observar isso. Kardec diz que se levantássemos o véu da encarnação, no lugar da criança nós veríamos um velho, e no lugar do velho nós veríamos uma criança. Isso do ponto de vista do progresso já realizado. Então é assim que a coisa realmente funciona. É assim que Deus dá, de forma equitativa, não é? A todos os espíritos, a todos indistintamente, seus filhos, da sua criação, todas as oportunidades. Todos, indistintamente, têm as mesmas oportunidades, por conta da lei da reencarnação. O que você não faz numa encarnação, fará em outra, e assim sucessivamente, até chegar em estado de espírito puro, que é o propósito, o objetivo de todos nós, e certamente chegaremos lá um dia. Nas suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, mas não como espíritos. Assim, a alma de um poderoso da terra pode, mais tarde, animar um humilde artesão, mais poderoso. Imagine vocês aí um rei, uma rainha, um alto mandatário de um país e tal, né? Ele pode animar aí o corpo humilde de um artesão, né? de um trabalhador braçal ou algo assim, né? E vice-versa. O artesão poderá pleitear uma situação diferente para que ele possa aprender as mais diversas coisas. Porque as posições entre os homens são frequentemente determinadas pelo inverso da elevação dos sentimentos morais. Olha que interessante. Porque as posições entre os homens são frequentemente determinadas pelo inverso da elevação dos sentimentos morais. Herodes era rei e Jesus carpinteiro.
Então, o que leva muitas vezes um homem a, custe o que custar, conquistar uma posição de mando, por exemplo, ou uma posição financeira privilegiada. Ele faz o que for necessário. Para ele, de forma amoral ou imoral, ele comete os mais diversos crimes para atingir essa situação, né? Enquanto que aquele que está lá numa situação humilde, ele simplesmente se resigna a aceitar a sua situação, vive resignadamente, obedientemente, né? Aceita essa posição de forma resignada diante da vontade de Deus. Né? Ah, é um tonto? Não, não é não. Você está enganado. Herodes era rei. Jesus era carpinteiro. E se a gente comparar moralmente um e outro, a gente vê que a diferença é abissal. A diferença é enorme. Né? Questão de número 195. A possibilidade de melhorar numa outra existência não pode levar certas pessoas a permanecerem no mau caminho com o pensamento de que poderão corrigir-se mais tarde? Pode. Pode. Com certeza. Eu já vi gente falar isso. Sim. Que seja para outra encarnação. Nessa eu não quero saber. O sujeito conhece a lei da reencarnação, né? E é indiferente àquilo que vai lhe acontecer em outra encarnação. Eu resolvo na próxima. Olha que absurdo, né? Olha que absurdo. É a mesma coisa que dizer, não, eu vou ingerir esse líquido aqui, é só um ácido, ele vai correr o meu estômago, mas não tem problema, depois a gente vê o que faz. Eu já vi gente também viciada em álcool, sujeito dando conselho para ele. Fala, não, esse ano vai assim, o ano que vem a gente vê o que faz. Olha que coisa, como é que o sujeito pode, né? Ser inconsequente, irresponsável, diante de um hábito tão nocivo quanto ao alcoolismo, a ponto de se referir ao alcoolismo dessa maneira, né? E não aceitar o conselho de um amigo, que era um amigo que estava no conselho, não era eu, não, eu simplesmente participei da cena por acaso, até, né? Mas é assim, olha como os espíritos respondem a esta pergunta. Aquele que assim pensa não acredita em nada, e a ideia de um castigo eterno não o coibiria mais, porque a sua razão a repele, e essa ideia conduz à incredulidade. Se não houvessem empregado, senão os meios racionais para orientar os homens, não existiriam tantos céticos. Um espírito imperfeito pode pensar, como dizes, em sua vida corporal, mas uma vez liberto da matéria, pensará de outra maneira. E aqui é que está o pulo do gato. Uma vez que o espírito se liberta da matéria, que ele se defronta com a realidade espiritual, ele vai perceber que ele estava totalmente enganado. E aqui é que mora o problema, porque ele vai se defrontar com a sua consciência. Eu fui informado, não acreditei. Se eu sou infeliz e devo a mim mesmo. Eu sou infeliz porque eu quis ser infeliz. Tá? Porque logo perceberá que calculou mal, e é então que trará numa nova existência um sentimento diverso. É assim que se efetiva o progresso. E eis porque tendes na terra uns homens mais adiantados que outros. Uns já têm uma experiência que os outros ainda não tiveram, mas que adquirirão pouco a pouco. Deles depende impulsionar o próprio progresso ou retardá-lo indefinidamente. Lei de livre-arbítrio. Fica a seu critério. Ninguém vai passar por você, ninguém vai sofrer por você aquilo que é de sua responsabilidade. Não acreditar, fazer o mal, ser violento, ser agressivo, tratar mal as pessoas, fique à vontade, não tem problema nenhum. Né? Só que você terá que arcar, com certeza. Né? Deus não vai dar a você da mesma maneira que vai dar ao outro que fez o inverso daquilo que você fez. Né? E aí, no momento do desencarne desse espírito, ele vai perceber
que a coisa não era bem assim, não é? A liberdade que é dada para o espírito, em contrapartida a esta liberdade, nós temos a lei de causa e consequência, não é? Que cobra do espírito tudo aquilo que ele faz de forma livre e inconsequentemente, não é? Ele vai ter que responder a esta lei. Kardec acrescenta a seguinte explicação: o homem que se encontra numa posição má deseja mudá-la o mais rapidamente possível. Aquele que se persuadiu de que as tribulações dessa vida são a consequência de suas próprias imperfeições, procurará assegurar-se de uma nova existência menos penosa. E este pensamento desviará mais da senda do mal que o pensamento do fogo eterno, no qual não acredita. Aliás, a maioria não aceita mais esse tipo de teoria, não é? O medo do diabo, o medo do fogo eterno, já foi o tempo, já passou, não é? O homem sabe que materialmente sustentar um inferno, um fogo que não se apaga e tal, né? E que não queima também, é insustentável, é simplesmente insustentável. É mais fácil você explicar racionalmente para a pessoa de que ele simplesmente vai sofrer as consequências da sua própria incúria, da sua própria imprevidência, do que dizer para ela, você vai arder no fogo do inferno. É mais fácil, é muito mais racional. Não adianta, você pode explicar dessa maneira para uma pessoa que não tem inteligência desenvolvida, não é? Mas para uma pessoa inteligente, para uma pessoa que tem uma certa vivência, que tem uma certa ligação com a vida mais profunda, vamos dizer assim, do ponto de vista moral, intelectual, não explique isso, porque simplesmente você vai perder, não é? Essa explicação vai ser jogada ao vento, simplesmente, não vai ser perdida, não é? Porque a pessoa quer algo que lhe satisfaça psicologicamente, algo que lhe satisfaça intelectualmente. Daí a razão pela qual o Espiritismo atinge as pessoas de forma muito impactante, não é? Porque ele não impõe nada, pelo contrário, ele propõe uma realidade. Ele propõe maneiras através da qual o homem percebe, entende e acaba, pela lógica, pela força da racionalidade, aceitando essas verdades. Não é? Não é necessário impor absolutamente nada. Não é? Vem contar para o sujeito que esse Deus antropomórfico, esse Deus à forma de homem, é o Deus que rege o universo, para com isso. Esse Deus não vai ser aceito nunca. O Deus que se vinga, que pune, que tem humor, que ele ama de vez em quando e odeia de vez em quando também, não é? Que ele ama uns em detrimento de outros, pode parar. Esse Deus, realmente, ele não é mais aceito há muito tempo. Né? Desse Deus eu também seria ateu de carteirinha. Agora, você explica para a pessoa que Deus é misericordioso, bom e justo, e dá as razões pelas quais ele deve entender isso, pronto, está resolvido. Ele mesmo vai fazer o processo. Não precisa ninguém dizer para ele o que ele tem que fazer. Ele vai refletir, vai raciocinar, e ele mesmo vai realizar esse processo de transformação, né, do seu comportamento. Para melhor, é claro. Questão de número 196. Só podendo os espíritos melhorar-se pelo sofrimento e as tribulações da existência corporal, segue-se que a vida material seria uma espécie de crivo ou de depurador pelo qual devem passar os seres do mundo espírita para chegarem à perfeição? Resposta: sim, é bem isso. Né? Mas quando ele fala aqui que os sofrimentos e as tribulações da vida espiritual, quando ele fala sobre isso, ele está dizendo o seguinte: espíritos impuros, espíritos imperfeitos, sofrem porque são ignorantes, decidem de forma errada, decidem de forma equivocada. Um homem que se dá facilmente ao alcoolismo, por exemplo, ao vício do cigarro, ou ao vício da droga,
ou ao vício moral, à maledicência, por exemplo, não é? Ele simplesmente está se entregando deliberadamente ao sofrimento. Deliberadamente, por força dos seus próprios hábitos. Kardec conta a história de duas senhoras, duas irmãs, que começou a ocorrer fenômenos mediúnicos, fenômenos espíritas. Eu acho que mediúnico é mais correto, porque a mediunidade é universal, e o fenômeno mediúnico é universal também, independentemente de ser espírita ou não. Mas começou a ocorrer fenômenos na época de Kardec, elas eram contemporâneas de Kardec. E jogavam as roupas dos armários dela para fora, quebravam coisas, desarrumavam, tombavam móveis, né? E não havia explicação. O exorcista da Igreja Católica foi lá, chamaram o curandeiro e tal, não resolveu absolutamente nada. Kardec foi convocado a auxiliar essas duas senhoras. Está na Revista Espírita de 58, se não me falha a memória, essa história. E Kardec evoca, ele sabe naturalmente que ali tem a ação de um espírito obsessor, né? E ele evoca esse espírito. O espírito diz para eles, olha, é o seguinte, você pergunta para elas, né, por que elas usam a língua de maneira ferina como elas usam. São maledicentes. Então ele estava se vingando da maledicência delas. Não é? Ele simplesmente utilizava a sua condição de espírito, de desencarnado, para vingar-se do ato de maledicência que as duas cometiam. É assim que os espíritos agem. Não é? Deus não permite que um espírito imperfeito se vingue de uma pessoa, pura e simplesmente. Não é? Quem atrai esses espíritos, esses desencarnados para si, é o homem pelos seus atos. Porque um ato, antes de ser um ato, ele é fruto do pensamento. Antes de fazer qualquer coisa, nós pensamos. Tem muita gente que diz assim, mas eu não pensei para fazer. Mentira. Não é? Pensou sim. É que o pensamento é uma coisa tão rápida, não é? Que a pessoa imagina que não refletiu a respeito. Refletiu sim. Ela pode ter sido imprudente, mas houve a reflexão a respeito sim. Ela pensou sim. E isso é que atrai os espíritos. Não é? Então, o alcoolismo, a maledicência, o vício nas drogas, o vício no cigarro, a agressividade, a violência, qualquer outra coisa, atrai esse tipo de espíritos para próximo do encarnado, fazendo com que fique ali uma porta aberta para a ação deles. Eles aí têm, por força da moral, né, da baixa moral de quem está sujeito a isso, uma porta aberta para a ação deles. Simplesmente isso. Não é? Não há macumba, não há ritual qualquer que faça com que esses espíritos possam agir sobre uma pessoa. É mentira isso. Né? O que faz com que isso tenha força é a baixa moralidade para quem está sendo dirigido esse tipo de coisa. Se ele tem baixa moralidade, vai atingi-lo. Se não tem, volta para quem desejou. E aí quem vai arcar com a responsabilidade desse ato é a pessoa que fez esse ritual, ou seja lá o que for. Então é assim que a coisa funciona. Né? O espírito ele está aqui nesse mundo, sofrendo as vicissitudes do mundo, não porque Deus impõe o sofrimento, mas porque ele, pela sua ignorância, não sabe como decidir pelo melhor e decide pelo pior. Decide de forma equivocada muitas vezes. É por isso que os espíritos ensinam também, isso é muito importante de saber, que Deus julga a intenção. Ele não julga o ato em si. Ele julga a intenção. Porque muitas vezes, pela nossa ignorância, nós não temos a intenção de que aquele ato tenha tal ou qual efeito. E acaba tendo. Mas não foi a intenção do espírito, não foi a intenção do encarnado. E aí, quando ele desencarna, ele será julgado com o rigor do seu conhecimento. Aqueles que têm conhecimento, aqueles que sabem
o que estão fazendo, serão rigorosamente julgados pela lei de Deus e pela sua própria consciência. Mas aqueles que não têm esse conhecimento tão desenvolvido, será da mesma maneira julgado proporcionalmente pelo valor daquilo que sabe e daquilo que conhece. A Lu está conosco também. Bem-vinda, Lu. Prazer, filha, estar com você por aqui, viu? A Lu está fazendo um curso à noite e ela não pode entrar hoje, acho que deve ter dado tempo. Então eles respondem, sim, é bem isso. Eles melhoram através dessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Mas somente depois de muitas encarnações ou depurações sucessivas é que atingem, num tempo mais ou menos longo, e segundo seus próprios esforços, o alvo para o qual se dirigem. Qual é o alvo para o qual se dirigem todos os espíritos? A perfeição, não é? O estado de espírito puro, de felicidade imaculada, vamos dizer assim, de felicidade integral, não é? Sem interferência, como nós temos aqui na Terra. Aqui a felicidade é sempre proporcional, parcial ao estado do espírito, né? Sempre tem alguma interferência, sempre tem alguma agulhadinha da vida que nós recebemos, né? Mas no mundo dos espíritos puros ou dos espíritos felizes, isso não acontece. Então é isso que nós almejamos, é isso que nós queremos. Por isso que nós precisamos passar por muitas encarnações, né? Para desenvolver a nossa inteligência, o nosso pensamento, né? E com isso desenvolver uma vontade férrea, sólida, para a prática do bem. Questão de número 196. É o corpo que influi sobre o espírito para melhorar ou o espírito que influi sobre o corpo? Respostas dos espíritos. Teu espírito é tudo. Teu corpo é uma veste que apodrece. Eis tudo. O corpo é nada. O corpo é uma ferramenta utilizada pelo espírito com o propósito de desenvolver a sua inteligência, a sua moralidade, ponto. Mais nada. Como nós estávamos comentando há pouco tempo atrás, é uma veste que apodrece. Uma ferramenta que se deteriora ao longo do tempo. Apenas isso. Né? Há muito pouco tempo atrás, eu lembro de ter 10 anos de idade. Fazem 60 anos só. Né? Parece tanto, né, para uma criança aí de 15, 18 anos de idade, se falar em 60 anos, nossa senhora, né? Você passa assim, ó, fugaz, rapidamente, não é? E o que eu fiz ao longo desses 70 anos, eu fiz. O que eu não fiz, eu vou responder por isso. Tá? É assim que é a vida de todos nós, é assim que a lei de causa e consequência age. Ainda bem que é assim, porque nós teremos a oportunidade de refletir sobre e decidir por uma nova encarnação, com melhor qualidade, com uma melhor condição, com melhores possibilidades. Kardec acrescenta a seguinte explicação a esta resposta da questão 196A. Temos, no suco da vinha, uma imagem material dos diferentes graus de depuração da alma. Ela contém o licor chamado espírito, ou álcool, mas enfraquecido por grande quantidade de matérias estranhas, que lhe alteram a essência, e não chega à pureza absoluta, serão depois de muitas destilações, em cada uma das quais se despoja de alguma impureza. O alambique é o corpo no qual ele deve entrar para se depurar. As matérias estranhas são como o perispírito, que se purifica a si mesmo, à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Muito bem. Nós vamos passar para o outro item agora. Se alguém tiver alguma pergunta... a Lu está dizendo que hoje não teve aula. Legal, filha. Alguma pergunta, alguma dúvida? A gente vai passar para o item 5, sorte das crianças após a morte. Tudo bem para vocês? Podemos continuar? Legal, então. Pergunta de número 197.
O espírito de uma criança morta em tenra idade é tão adiantado como de um adulto? Resposta: às vezes, bem mais. Porque pode ter vivido muito mais e possuir maiores experiências, sobretudo se progrediu. Questão de número 197. A. O espírito de uma criança pode, então, ser mais adiantado do que o seu pai? Resposta: isso é bastante frequente. Não o vedes tantas vezes na Terra? Questão de número 198. O espírito de uma criança que morre em tenra idade, não tendo podido fazer o mal, pertence aos graus superiores? Por que da pergunta? Porque a Igreja Católica dizia que toda criança vira, depois que morre, vira anjo. Não é isso? Resposta dos espíritos superiores da Kardec: se não fez o mal, também não fez o bem. E Deus não o afasta das provas que deve sofrer. Se é puro, não é pelo fato de ter sido criança, mas porque já se havia adiantado. Então, o corpo não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com o espírito. Né? O espírito de uma criança significa um espírito encarnado ali, que pode ser um espírito adiantado, avançado, né, em experiência, em moralidade, em inteligência, e pode ser um espírito atrasado. Se ele morrer em tenra idade, ele vai ter que reencarnar, ele vai ter que retornar à vida na matéria para avançar, para progredir. Se for o contrário, ele já fez o seu progresso e apenas resgatou, naquele curto espaço de vida, o que ele teria que ter resgatado numa outra encarnação. A Dani quer perguntar alguma coisa, Dani? Não, eu quero complementar que a 197 e a 197A, como eu trabalho em escola no sertão do Vídeo, não é regra geral, mas é muito difícil. Fica patente para quem tem o conhecimento, né, Dani? Exato. Mas isso nas famílias a gente vê muito isso, viu? Nas famílias é só uma questão de observar, né? Se o pai e a mãe forem observador, né, e normalmente né? Devido ao amor, à ligação que tem com o filho e tudo mais, acaba percebendo isso, né? É natural. Essa molecada de hoje, a Yara costuma dizer que não são crianças, são anões, né? Eles parecem crianças, só isso. Porque, na realidade, são anões, não? Já vem com conhecimento avançado, né? Vem com uma inteligência avançada, com uma capacidade de diálogo, com palavras que se falam, não é criança. Usam palavras rebuscadas. Eu estava andando com a minha Lu, com a Lu que está nos assistindo aí uma vez, eu ia buscar jornal na banca de domingo, para poder fazer uma caminhada e tal, naquela época, né? A Lu tinha 5, 6 aninhos de idade. Eu estava de mãos dadas com ela, e nós caminhando daqui na banca, dá umas 5, 6 quadras, mais ou menos, 7 quadras, para buscar jornal. E ela me perguntou: pai, quando eu crescer, falando 10 minutos para acabar, hein, aviso aqui. Quando eu crescer, eu posso abrir uma lojinha para mim trabalhar? Então eu falo: filha, você tem que estudar, filha. Você não pode pensar em abrir lojinha. Primeiro você tem que estudar, você tem que, né, fazer os seus cursos e tal. Depois você vê o que você faz na vida. Ela falou assim para mim: pai, mas supomos. Eu falei: pô, de onde ela tirou isso? Tem muito adulto que não usa essa expressão. E ela, com 5, 6 aninhos, usou. Aí ela continuou o diálogo e tal, né? E eu não falei nada, fiquei na minha, só observei, né? Mas é muito interessante, a molecada já vem com uma bagagem. E essa bagagem, ela só pode ser explicada de uma maneira. É a bagagem do espírito. A experiência do espírito, não é outra coisa. Há crianças que realmente são muito evoluídas. Usam de muitos recursos que nós, muitas vezes, como adultos, ainda não usamos. Né? Questão de número 199. Por que a vida se interrompe com frequência na infância?
Isso interessa muito aos pais que eventualmente venham assistir os nossos estudos e que perderam filhos em tenra idade. A resposta dos espíritos superiores é a seguinte: a duração da vida da criança pode ser, para o seu espírito, o complemento de uma vida interrompida antes do termo devido. E a sua morte é frequentemente uma prova ou uma expiação para os pais. O que ele está dizendo, trocando esse miúdos? Olha, ela abreviou essa vida numa outra encarnação. Há pessoas, por exemplo, eu não estou falando aqui de suicídio só, não. Não é isso não, tá? É que não se fiquem preocupados os pais. A pessoa pode abreviar a vida de muitas maneiras. Por exemplo, pelos vícios. Por exemplo, por não aceitar um tratamento. Ela sabe que está com uma doença grave, mas não quer passar pelo tratamento. Então, aquele período que ela teria de acréscimo na sua vida, que pode parecer para muitos não importante, é extremamente importante. Não para o encarnado, mas para o espírito, para a essência. Então, ela tem que vir numa outra encarnação por um período aí de 1, 2, 3 anos, 4 anos, 5 talvez, para resgatar esse período que ela teria que ter tido nesta encarnação precedente. E é sempre, né, uma grande prova, uma grande expiação até para os pais, que amam muito os seus filhos e acabam os perdendo em tenra idade. Filhos para os quais são dedicados muito amor, muito carinho, muito empenho, muito trabalho e etc., e acabam desencarnando em tenra idade. Né? Mas Deus é justo, eu acho que o pai e a mãe sempre deveriam se posicionar assim. Confiança irrestrita no Criador. Ele sabe o que faz, nós não sabemos o que falamos. Questão de número 199A. Em que se transforma o espírito de uma criança em tenra idade? Resposta simples e objetiva. Recomeça uma nova existência. Vai pedir uma nova encarnação para poder retomar o seu progresso. Kardec dá a seguinte explicação: se o homem não tivesse uma existência, se o homem só tivesse uma existência, e se após essa a sua sorte fosse fixada para a eternidade, qual seria o merecimento da metade da espécie humana que morre em tenra idade para gozar sem esforços da felicidade eterna? E com que direito seria ela libertada das condições quase sempre duras, impostas à outra metade? Uma tal ordem de coisas não poderia estar de acordo com a justiça de Deus. Pela reencarnação, faz-se a igualdade para todos. O futuro pertence a todos, sem exceção e sem favoritismo. E os que chegarem por último, só poderão queixar-se de si mesmos. O homem deve ter o mérito das suas ações, como tem a sua responsabilidade. Não é, aliás, razoável considerar-se a infância como um estado de inocência. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos, numa idade em que a educação ainda não pode exercer a sua influência? É verdade. As crianças são cruéis. É impressionante isso, mas é uma realidade. Então, quando a mamãe pega o bebezinho no colo, sabe, meu anjinho, ali pode estar um grande anjo e pode estar um crápula. A realidade é essa, que nós vemos a aparência material. Não sabemos o que está por trás daquela aparência. Essa é a realidade. Não se vê em algumas que parecem trazer inatas, a astúcia, a falsidade, a perfídia, o instinto mesmo do roubo e do assassínio. E isso, não obstante aos bons exemplos do meio, a lei civil absolve os seus erros por considerar que elas agem instintivamente do que por deliberado propósito. Mas de onde podem provir esses instintos tão diferentes entre crianças da mesma idade
educadas nas mesmas condições e submetidas às mesmas influências? De onde vem essa perversidade precoce, a não ser da inferioridade do espírito, para que a educação nada tem com ela? Aqueles que são viciosos e que progridem menos e têm então de sofrer as consequências não dos seus atos de infância, mas das suas existências anteriores. É assim que a lei se mostra a mesma para todos, e a justiça de Deus a todos abrange. Está faltando 4 minutos para o encerramento dos nossos estudos. Eu convido a todos, então, se não houver nenhuma pergunta, a nós fazermos a nossa prece de encerramento. Muito bem. Então, vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade. E juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome para estudarmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos dessa noite. Queira o vosso amor, a vossa misericórdia, a vossa bondade, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e, desta forma, dignificar a vida. Auxilia-nos ainda, Senhor, a orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos essa noite. E que assim seja.